Independência já se posicionaram para receber o novo presidente do Brasil. O nome de batalhão de guarda. E quando Voltamos Brasília é inaugurada, vem para o Planalto. Bem, o que a gente viu aí, ouviu, aliás, é que pelos alto-falantes a segurança está fazendo recomendações ao povo. Inclusive recomendando que, aconselhando as mães a levarem as crianças, a não deixarem as crianças expostas, que a gente viu aí uma correria muito grande, provavelmente as crianças devem ter sofrido alguma coisa. A segurança reagiu, o esquema de segurança teve uma reação rápida, aumentou aí, provavelmente havia tropa de reserva da polícia, porque sentiram que o povo não vai respeitar as linhas de isolamento, os cordões de isolamento. O próprio deputado José Genuíno, agora presidente do PT, foi lá pedir a compreensão das pessoas que cruzaram a barreira d'água, que é o espelho d'água na frente do Congresso, que não invadam para não tumultuar a festa. E, na verdade, o presidente está levando tudo na simpatia, na festa mesmo. Ele cumprimentado aí por Moema Santiago. E nós vamos chamar de novo o Salão Verde com Júlio Mosqueira. Alexandre, os convidados continuam saindo por aqui. Aí o ex-líder do PT na Câmara, o deputado... Seguem saindo agora também Maguito Vilela, senador pelo PMDB de Goiás. E nesse momento, a grande preocupação da segurança é saber se Lula vai demorar muito tempo dentro do plenário. Porque se Lula permanecer muito tempo lá dentro, fica difícil depois que a inovação da cerimônia, que é o passeio de Lula no meio da multidão, ocorra antes da noite. A segurança teme realmente que no escuro seja mais difícil controlar aí o ímpeto dos fãs e pessoas que vieram a Brasília para acompanhar a posse de Lula. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também já se retiraram daqui. Há um certo tumulto na saída, porque muitos insistem em permanecer ali na expectativa de conversar um pouco ainda com Lula. E por isso mesmo a segurança tenta apressar essa saída, apressar um pouco mais a cerimônia que acontece aqui. O presidente do PT, deputado José Genuíno, que saiu faz 5 minutos do Congresso Nacional, disse que a grande prioridade do governo no primeiro semestre vai ser aprovar a reforma da Previdência. Além da reforma da Previdência, regulamentar o artigo 192 da Constituição Federal. Aí sim, agora parece que Lula aparece, os aplausos aqui das pessoas. A expectativa de que Lula possa sair. Ali está o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, aguardando a saída de Lula. O problema é esse, é que as pessoas ficam ali do lado de fora na expectativa de ainda cumprimentarem Lula. E com isso, quem está saindo do plenário não consegue sair e a cerimônia aqui no Congresso vai se estendendo mais do que estava previsto. A movimentação cresce. Aí está o presidente da Câmara, Efraim Moraes. O presidente do Senado, Ramires Tebet, acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deixa o Salão Verde do Congresso Nacional, o Salão Verde da Câmara, 1h30 depois do início da cerimônia. Deixa o Congresso como presidente eleito. Alexandre. Deixa o Congresso como presidente da República já. A gente viu ali o chefe cerimonial muito nervoso na frente, falando no celular. Eu tenho a impressão que, como em Brasília anoitece lá pelas 7 horas, eu acho que não vai haver problema de escuridão na hora dessa saída do Palácio do Planalto, não é, Fran? Acho que está um pouco atrasado, mas também não é um atraso tão grande assim. Está dentro mais ou menos do previsto, que ele chegue no Palácio do Planalto ali por volta de 4h30, 15 para as 5, não chega a ser grave. Não vai demorar, a menos que aconteça de novo, que ele pare o carro não consiga sair daqui para o Palácio do Planalto, daí do Congresso para o Palácio do Planalto, é uma questão de 7 minutos talvez. Mas ele para cumprimentar as pessoas, é o coração de Lula, até na escolha do ministério, em alguns casos, funcionou o coração de Lula, que deu um lugar para velhos companheiros da luta sindical. Aí ele já está agora cruzando o Salão Negro e já diante da porta de saída. Está no topo da rampa, aqui é que fica, olha só o que está acontecendo, ele não desceu pela rampa,
entrou no Salão Negro. Agora a gente vai saber se houve uma mudança no trajeto da segurança. Agora a gente vai saber se houve ou não houve a mudança. Se ele entrou ali para um descanso, para ir até Pode ter sido um Salão Negro. Eu não sei se há... deram uma pausa de um repouso de 5 minutos. Pois é bem possível. Que ele vem numa Aquilo ali é tensão uma outra danada. parte do Salão Negro reservada, dali não dá para sair nenhuma saída. Ele saiu um pouquinho depois das 2 horas de casa. Agora já são 16 horas e 31 minutos. Quer dizer, está 2 horas e meia já nessa função. Provavelmente fez uma parada ali. Pois é, também. Eu estava tentando lembrar se há banheiro ali no Salão Negro, naquele canto do Salão Negro. Eu tenho a impressão que deve haver, porque há tantas... ali há lançamento de livro, recebem autoridades, fazem coquetéis. Seguramente há um lugar privado previsto para que o presidente passasse por ali antes de ir ao Palácio do Planalto. Inclusive, ele entrou e a segurança bloqueou, não entrou mais ninguém. Mas a tropa continua formada lá fora, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para a revista. Aí o deputado José Genuíno, presidente do PT, com sua esposa, saindo do Congresso Nacional. Eles estão... Eu acho que talvez até muita gente, se houver Não, mas aí são vans especiais para conduzi-los ao Palácio Planalto, porque vai ficar difícil caminhar no meio do povo. Aí, o povo cobrindo os gramados, e é um gramado, inclusive, inclinado, aí para o lado do Ministério da Justiça, que funciona quase como uma arquibancada. As pessoas que estão lá em cima conseguem ver tudo, porque é um plano inclinado ali. Todo verde de Brasília, com uma predominância de vermelho na multidão, faixa verde e amarela. No primeiro plano aí a gente vê a cúpula do Senado, digo da Câmara, onde houve a reunião. O fundo, o lago, dá para saber o lago lá no fundo. E lá no fundo são anexos do Senado, Ministério da Justiça aqui próximo, e esse lago que foi construído para manter uma certa distância do povo. E aí, também com uniformes históricos, o grupo de artilharia de Brasília para a salva protocolar de 21 tiros. Esses 21 tiros não são só do Brasil, não. É um protocolo de praticamente todos os países. É uma salva de 21 tiros. Os dragões da independência, perfilados diante do Congresso Nacional, ou estariam já no Palácio Planalto. Aí a rampa do Palácio, a banda dos dragões, Rames Tebet espiando pela janela para ver... Naquela sala reservada. Estão lá na sala reservada. Esse é o presidente do Senado. E a gente vê aí umas pequenas gotas de chuva. Até agora São Pedro está colaborando. Tá. Tivemos chuva, mas não houve chuva forte em momentos, vamos dizer, decisivos da festa. Bom, vamos saber como é que está a situação, então, lá na rampa, onde está a repórter Poliana Brito. Poliana? Olha, daqui já dá pra gente ver, lá no fundo, o presidente do Senado, Rames Tebet, a tropa está toda posicionada para que o presidente passe em revista. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai também receber as honras da guarda presidencial. Vão ser dados os 21 tiros de canhão. E daqui ele segue para o Palácio do Planalto, onde vai receber a faixa presidencial. Aqui agora não chove mais, faz sol, um pouquinho de sol. E a segurança foi toda reforçada para que o presidente possa descer e, enfim, seja mantido o esquema a princípio previsto. Alexandre. Eu fico curioso. Aí está a tropa da Marinha, um grupo da Marinha, representando a Marinha, porque faz parte do cerimonial ele passar em revista as representantes das 3 Forças Armadas. Mas eu queria falar da artilharia que está ali. Tem são 4 canhões, se não me engano. Isso faz um bocado de barulho. Tem muita gente na frente. Se bem que os canos estão voltados para o céu, mas faz muito barulho.
É um barulho que, quando há cerimônias aí, tremem as vidraças da esplanada. As pessoas vão levar um susto na primeira salva, depois vão pôr as mãos, os dedos nos ouvidos. Aí, a expectativa... O Congresso visto da partida para a Praça dos Três Poderes. Essa aí é a Praça dos Três Poderes. Muita gente lá na praça. Muita gente. Que é a parte final em que Lula vai ao parlatório. Pois é, a gente está recebendo informação do que o que está acontecendo lá naquele ambiente privativo do Salão Negro é que Lula molhou a camisa toda. Está trocando a camisa. Está trocando a camisa. Está trocando a camisa. Vamos ver se trocou de gravata também, porque eu não duvido que até a gravata tenha ficado molhada de suor, né, num dia como esse, um dia quente, né, e quente por dentro também, certamente, do presidente da República, que está recebendo o poder nesse momento. Recebendo poder depois, como você comentou há pouco, Franklin, depois de 3 eleições, agora na 4ª. Eu conversava ontem com o pessoal da cúpula do PT, e eles reconhecem que talvez o tempo tenha sido o senhor da razão e que essas derrotas tenham servido para amadurecer o PT mudou o país, o PT chega mais experiente, eles reconhecem até que se tivessem ganho a primeira não teriam nem estrutura, quadros para governar, e que foi muito bom para todos que a história tivesse sido escrita dessa forma. A gente viu aí a rampa do Palácio, a frente do Palácio do Planalto ainda molhada, mas não está chovendo nesse momento. Temos uma tomada da Praça dos Três Poderes, uma grande bandeira do PT, vê-se uma pequena parte aí do monumento, um dos monumentos mais recentes de Brasília, que é o Memorial para a Democracia, o famoso Pombal ali, que se apelidou de Pombal de Jânio, foi construído na época de Jânio Quadros, e era o Pombal de Dona Eloá, na verdade, que era a primeira-dama, a mulher do presidente Jânio Quadros. Aí os fundos do Congresso, e lá essas palmeiras imperiais aí são do fundo do Congresso, foram plantadas há uns 25 anos, mais ou menos. Essa é uma ladeira, o carro vai descer aí e vai passar pela frente da Praça dos Três Poderes. A câmera está passando um esquadrão dos dragões da Independência que vai fazer aí uma ala para a passagem do presidente. Não há povo atrás, porque o povo está esperando na frente do Congresso e na frente do Palácio do Planalto. A distância é muito curta. O percurso que eles vão percorrer aí talvez seja de 400 metros, por causa da volta que vão dar. Nós vamos ver como é que está a situação lá na frente do Palácio do Planalto com a Adriana Araújo. Adriana? Bom, Alexandre, aqui em frente ao Palácio do Planalto, a segurança continua cada vez mais sendo reforçada, mais policiais chegaram agora com motocicletas, e no Palácio do Planalto a informação é de que há cerca de 15 minutos o presidente Fernando Henrique Cardoso, que agora deixa o cargo, já chegou, já está esperando pelo novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lá dentro, 950 convidados também esperam para cumprimentar o novo presidente. Alexandre. Cada vez que a gente vai lá para frente do Palácio do Planalto, a gente ouve esse alto-falante fazendo recomendações para as crianças. Parece que houve uma preocupação muito grande depois da correria, da chegada, e as crianças estão aí brincando sobre um imenso estandarte do PT. O presidente Fernando Henrique, depois de passar a faixa ao presidente Lula, deixa o Palácio do Planalto em companhia de Dona Ruth, vai para a base aérea de Brasília, lá vai haver uma pequena solenidade, políticos do PSDB vão fazer uma homenagem ao presidente Fernando Henrique, ele pega o avião, vai para São Paulo e embarca hoje à noite mesmo para a França, Paris, onde deve levar uns 2 meses descansando. Ele achou também oportuno, nesse primeiro momento do governo Lula, de sair do país para deixar mais à vontade o presidente para tomar providências que fossem necessárias. Fica em Paris, na Rive 4, né, na margem direita do Rio, num endereço que é considerado um endereço chique, na Avenida Foch, num apartamento de um amigo dele. Me parece que é um apartamento de 100 metros quadrados, uma coisa assim.
Está mantida, então, a gente está recebendo a informação agora, a segurança manteve, já que parou a chuva e houve um remanejamento das forças de segurança lá fora, um maior número de segurança, um remanejamento da segurança, então está mantido o trajeto, está aí uma bateria de canhões da artilharia pronta para a salva de 21 tiros. Vamos aguardar ele, Luiz Inácio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve estar também aproveitando para, além de se recompor do suador, trocando camisa, deve ter ido ao banheiro, deve ter tomado um refrigerante, talvez comido alguma coisa, porque tem mais um outro tanto pela frente. E sem dúvida foi muito... Tecnicamente nós estamos na metade Estamos na metade. Deve ter sido bem desgastante para ele por causa do peso emocional de tudo isso. Né? Esse povo todo que aí está num dia 1º de ano, contra todas as previsões, né? Previsão do tempo, de chuva, previsão de que faltaria lugar em hotel, e os hotéis estão com 60% de ocupação. Previsão de que não haveria lugar para eles, aí vieram e aí estão, deixando as festas familiares de fim de ano. Aí estão as pessoas de todas as partes. Há pouco a Adriana informou que chegou um veículo com os parentes lá de Garanhuns. Aí o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, está saindo do Congresso Nacional, acompanhado de muitos seguranças. Ele está enfrentando uma crise no seu país, uma crise ainda sem solução, uma crise em que o governo brasileiro está ajudando, está acompanhado aí pelo embaixador do Brasil em Caracas, já passou aí em primeiro plano. O governo brasileiro está ajudando, forneceu gasolina, um navio-tanque para que o petróleo venezuelano pudesse ser processado em outras ilhas, em ilhas do Caribe, onde há petróleo venezuelanos têm refinarias. A oposição protestou contra o governo brasileiro, mas enfim, não se deve esquecer, né, Frank, que é um vizinho. Né? E o vizinho sempre vai ser vizinho nosso. É um vizinho e é um regime constitucional. O presidente Chávez foi eleito constitucionalmente, enfrenta uma crise política, mas tanto o governo brasileiro que sai de Fernando Henrique quanto o governo brasileiro que entra de Lula tiveram mais ou menos o mesmo padrão de conduta de respeito aos padrões democráticos, aos mecanismos democráticos da Venezuela e de procurar intermediar, auxiliar soluções de conciliação, mas dentro, evidentemente, dos marcos de um regime democrático. Bem, aí as crianças se divertem na Praça dos Três Poderes. Essa bandeira está aí solta, sem público em cima, porque está um pouquinho distanciada do Palácio do Planalto, está na frente do Supremo Tribunal. A imagem é bonita, parece até imagem de documentário, de programa de campanha eleitoral. Muito bonito, né? Estão agitando a bandeira. Nós vamos voltar lá à Praça dos Três Poderes, ao Palácio do Planalto, com a repórter Adriana Araújo. Bom, aqui em frente ao Palácio, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, continua aqui cercado pelos fotógrafos. As delegações estrangeiras, algumas delegações estrangeiras estão vindo a pé, assim como parlamentares. No momento, o presidente da República também deixaram o Congresso vindo aqui para o Palácio do Planalto a pé. Lá dentro do Palácio do Planalto já está tudo organizado. Assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegar, ele sobe a rampa, vai ser recebido lá no alto pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Em seguida, eles se encaminham para o parlatório, onde haverá o protocolo, o ritual da passagem da faixa presidencial. Aí, então, o presidente Lula entra no Palácio do Planalto para os cumprimentos, para a sessão de cumprimentos dos ministros que saem, dos ministros que chegam, de todas as autoridades aqui presentes. E só depois ele volta para discursar, aqui no parlatório do lado de fora. Alexandre. A gente agora vê o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saindo do Salão Negro, se dirigindo para ele estar no alto da rampa do Congresso Nacional. Vai descer a rampa, vai... Porque essa era uma pequena dúvida, ele vai receber aí, vai passar em revista
os representantes, os militares que representam as 3 Forças Armadas. Ele e o vice-presidente, ladeados pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, que é também presidente do Congresso, no caso de reunião conjunta. Esse que está ali atrás do presidente Lula é o que está chefiando o cerimonial. Essa é a continência ao presidente. Essa foi a cerimônia da continência ao presidente, o hino e a salva por uma bateria da artilharia. O presidente vai se despedir e está sendo convidado agora a passar em revista a tropa. Bela imagem do povo saudando o novo presidente do Brasil. Vamos aqui que a parte do cerimonial devolve o presidente ao povo agora nessa parte ali, até a esplanada, porque a gente sente o povo voltando a participar, a gritar slogans, a cantar. O presidente não trocou a gravata, né? Ele trocou de camisa, mas não de gravata. Primeira vez que Luiz Inácio Lula da Silva, o sindicalista, torneiro mecânico, passa em revista a tropa do Exército, Marinha, Aeronáutica, na condição de chefe supremo das Forças Armadas. O que estará passando pela cabeça do presidente? Percebendo? O país mudou. O país mudou para melhor. Cadê a continência dos fuzileiros navais? Agora, uma esquadrilha da Força Aérea Brasileira, são aviões Tucano. Aviões Tucano da Força Aérea Brasileira. Também a saudação pelo ar. Até aí o tempo ajudou. As nuvens negras saíram lá de cima. E a esquadrilha pôde sair. Ele está passando agora pela Marinha, depois de ter passado pelos
Granadeiros do Imperador. Ficamos era uma da esquadrilha da polícia. A gente tem que tomar cuidado nessa descida, ainda bem que há um tapete, porque é muito escorregadia essa descida. Tá? Há um tapete vermelho, ele já saiu do tapete. E a moça conseguiu passar pelos policiais e teve o prêmio. Que é uma fotografia. É uma foto com ele. Olha aí, essa é a foto da vida dela. Podia ter tirado 1000 fotos durante a campanha eleitoral, mas essa do presidente eleito... Não, mas é a primeira. É a primeira foto do presidente eleito. Pelo menos fora do presidente impostado. No Congresso tem muita tiete também, né? Fora do Congresso é a primeira. Essa conseguiu a primeira foto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A vibração do povo. E as câmeras que estão lá no meio do povo também agitadas também. E aí vão os dois, as mulheres deles, ambas, Marisa, já se anteciparam e foram no outro carro para o Palácio do Planalto. A próxima saída de Lula no Rolls Royce aberto vai ser com Dona Marisa. A segurança está chegando mais junto do que na entrada. Tá. Viu no estilo do carro, e acautelou mais. Devia ter tomado todas as cautelas, mas um ambiente, um espírito aí. Você aprende com a experiência, não quer saber que ia ser daquele jeito. Uma alegria, todo mundo está alegre. Você tem esses incidentes, mas dentro do começou a chover. Festa, né? Saiu o guarda-chuva. É um carro aberto de guarda-chuva. Esses pingos que a gente vê aqui é a turma que está dentro do espelho d'água. O pingo vem de baixo. Vem de baixo. Né? Mas mesmo assim tá havendo uma garoa. Ele já esqueceu da bursite. Ele não pode soltar as duas mãos daquela barra em que deveria segurar. Agora, por exemplo... Não vai soltar aqui, não. Senhora, não vai, sabe? Agora vai acabar se machucando aí. Pois é, mudou o trajeto. Eles estão passando agora pela chapelaria, que é uma parte coberta no subsolo, quase um subsolo do Congresso Nacional. Em vez de passar por cima, pela superfície, para ir ao Palácio do Planalto, eles, por essa entrada em que foram, eles terão acesso à garagem do Senado, que tem saída na N1, que é a primeira via ao norte, paralela ao eixo monumental. Essa via N1 estão entrando na garagem nesse momento, na garagem, e aí não pegam chuva tampouco. Estão passando pela garagem do Senado, que agora vão ter acesso à via N1. Essa via N1 passa pelos fundos do Palácio do Planalto, por onde há uma entrada para a garagem do Palácio do Planalto. Então, o presidente Lula entra pela garagem do Palácio do Planalto por trás e tem um elevador privativo do presidente lá para receber. A dúvida é como que ele vai fazer para subir a rampa do Palácio e encontrar com o Fernando Henrique com essa mudança de cerimonial. Se eles fizeram um contorno, eles acessaram o Palácio e fizeram o contorno, no caso ele vai entrar pelos jardins do Palácio, que ficam nos fundos, lá onde está o anexo. E passa para frente. E passa para frente, para o eixo monumental de novo. Provavelmente é isso, para a mudança. Eles agora estão saindo da garagem, e eu não sei se nós teremos imagens de lá, porque teremos sim. Parece o plano B estava montado. Previa também as câmeras lá. Aí o presidente Lula feliz da vida. Porque boa parte dessa cobertura interna é feita com equipamento, câmeras, ou profissionais da TV Câmara, da TV Senado, que provavelmente já tinham um plano. E aí provavelmente já é a TV Senado. Opa!
problemas na subida. O Rolls Royce Estão velho, né? empurrando o Rolls Royce. Ele foi reformado. Essa é a melhor cena do dia. A segurança empurrando madeira acima, o Rolls Royce que negou fogo. Afinal, os seguranças têm que ser fortes. Temos um nordestino lá dentro, que antes de tudo é um forte, e a segurança a empurrá-lo. Realmente, a primeira do Rolls Royce Vê se pega no tranco. não funcionou. Não foi a subida, ele não teve força para subir. Interessante, esse veículo foi reformado há pouco mais de um ano. E é um veículo, como diz a Rolls Royce, que não precisa de conserto. Tem uma lenda sobre o Rolls Royce. Aí uma imagem de toda a esplanada dos ministérios, por onde o presidente Lula e Dona Marisa vão passar logo depois da cerimônia no Palácio do Planalto. O povo agora já se movimenta para esperar Lula na saída do Palácio. Por enquanto ele ainda não chegou no Palácio. Essa é a via N1. É a primeira via ao norte, paralela ao eixo monumental. Ele está se dirigindo aos fundos do Palácio do Planalto. Faz aí uma pequena curva. Essa câmera está já dentro do Palácio do Planalto. Aí temos, mais uma vez, imagens na frente do Congresso Nacional. Os policiais ainda estão mantendo o cordão de isolamento para a bateria da artilharia que fez a salva de tiros, que, enfim, eu acho que eles devem ter diminuído a carga de pólvora, porque o barulho não foi tão grande. E os canhões estavam voltados para o céu. O povo, Alexandre, que estava na frente do Congresso, começa a se dirigir para a Praça dos Três Poderes, que agora deve ter uma lotação aumentada. Né? As pessoas estão cortando caminho ali pelos gramados da Câmara, vão passar por trás do espelho d'água dos fundos do Congresso. O presidente eleito, e agora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, fala no parlatório, do Palácio do Planalto, diferentemente do discurso na Câmara, que foi um discurso escrito, meditado, um discurso mais de conteúdo, o discurso no parlatório será um discurso de improviso, um discurso mais emotivo, mais emocional, onde ele vai falar diretamente para o povo. E aí ele já está se aproximando do Palácio do Planalto, indo pelos fundos. Ele já fez a volta, ele já fez o contorno que a gente... Que vai parar agora na porta. Que a gente imaginou. Foi uma alternativa mais rápida, porque não precisou enfrentar aquele bloqueio do povo que queria tocá-lo. Pode-se ver aí que o estofamento do Rolls Royce está todo novinho. Talvez tenham trocado de estofamento, esquecendo de dar uma olhada na compressão do motor. O presidente Lula desce ao pé da rampa do Palácio do Planalto. E já 5 horas da tarde, ou seja, quase meia hora de atraso. O prazo foi se somando, né? Não é uma tradução. Não, ele vai sair ainda, dia claro, do Palácio do Planalto. O cerimonial é sempre ao pé do ouvido de Lula, dizendo que deve ser feito. Ficou penetrado o vice José Alencar. Há pouco atrás, o chefe do Gabinete Civil. O ministro-chefe do Gabinete Civil. Foi o exórdio do hino. Isso aí é uma espécie de continência para o presidente, a banda toca. Os dragões de novo. Lá no fundo, os chefes
o Gabinete Civil, e militar, que agora tem outro nome, Segurança Institucional, General Félix e o deputado José Dirceu. É um metalúrgico, um ex-retirante do Nordeste, sobe a rampa do Palácio do Planalto. Este é outro momento histórico. Hoje, um dia cheio de momentos históricos. Eleito pelo povo, 52 milhões de votos, Luiz Inácio Lula da Silva se aproxima de Fernando Henrique para cumprimentá-lo como presidente da República. Fernando Henrique com a faixa, usando pela última vez a faixa. Lula subiu a rampa sem granizo. Ele disse que mesmo que caísse granizo, ele subiria essa rampa. Não precisou do granizo, ele subiu sem o granizo. Cumprimenta o vice Marco Maciel. E com esse cumprimento aí se põe fim à transição mais civilizada que o país já teve em termos de alternância de poder. Apesar de um outro fato histórico. É um fato histórico também. O presidente Fernando Henrique, derrotado nas eleições, seu candidato perdeu. Ele reconheceu o resultado das urnas, não apenas do ponto de vista formal, mas entendendo que essa era a vontade da nação e se preocupou em facilitar de todas as maneiras um bom início para o novo governo. Estão entrando, eles estão no primeiro andar do Palácio do Planalto, um imenso saguão, sobre o qual há um mezanino. E Dona Marisa, ao lado de Dona Ruth Cardoso. O presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhados do vice-presidente... O parlatório agora, é essa impressão que me dá. E do vice-presidente José Alencar Gomes da Vou ouvir Silva. a narrativa do locutor do Palácio do Planalto. Parlatório do Palácio do Planalto para a transmissão da faixa presidencial. O parlatório, que é essa espécie de púlpito que há na frente do palácio, é tradicionalmente o lugar onde o presidente falaria ao povo, à nação, e também onde se dá a transmissão do cargo. E vale a pena repetir o que o presidente Fernando Henrique disse outro dia. É um fato raro, desde que Juscelino passou a faixa para Jânio Quadros, nenhum outro presidente eleito pelo povo recebeu a faixa de um presidente eleito pelo povo. O que é lamentável também, o que mostra não tenhamos tido isso em 40 anos. Mostra que as nossas instituições democráticas funcionaram muito bem nesse episódio, são frágeis, precisam ser consolidadas, bem tratadas, para evitar problemas. Aquela plantinha tem... Mangabeira, Mangabeira, né? Tem que regar sempre. Estão indo para o parlatório, presidente, os dois presidentes e os dois vice Marco Maciel vem atrás, mais à distância o vice José Alencar. Eles construíram sobre o parlatório um teto aí de plástico, de acrílico, para o caso de chuva. Tem um toldo aí. Simbolizado pela passagem da faixa presidencial pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa faixa tem 27 pedras preciosas simbolizando cada um dos estados do Brasil e do Distrito Federal. Este é um ato São brilhantes. Com poucos precedentes da história da República. Um presidente eleito na plenitude da democracia transfere o símbolo do poder ao sucessor igualmente eleito no vigor supremo dos ritos democráticos. Uma pena que a gente tenha que destacar isso como fato excepcional, né? O ideal é que nós tivéssemos uma rotina de transição democrática de presidentes eleitos, passando para presidentes eleitos. Nós tivemos vice-presidentes eleitos que passaram o poder recentemente, quer dizer, Sarney passou o poder. Olha o presidente eleito temos agora. Esse é o grande momento, olha, problema, grande momento, a passagem. Esse é o símbolo da passagem do poder. A entrega da faixa presidencial, Lula recebe os cumprimentos de Dona Ruth Cardoso, agora do vice Marco Maciel, o presidente Fernando Henrique cumprimenta a Dona Marisa, Dona Ruth cumprimenta a Dona Marisa, vai sucedê-la também como primeira-dama. A cantarem o hino nacional, executado pela banda do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda.
A última vez em que os dois estiveram juntos num palanque diante do povo cantando o hino nacional foi há 18 anos na campanha das diretas já. Pedimos a todos. Ali num canto vocês devem ter visto uma intérprete com a linguagem de surdo-mudo mostrando a letra do hino nacional. Os dois se retiram do palatório. Aí uma câmera lá no interior do palatório mostrando. Agora, o chefe cerimonial vai à frente. O presidente Lula está conduzindo o presidente que sai para suas despedidas do Palácio do Planalto e do Poder. Nesse momento, Fernando Henrique Cardoso sai com Dona Ruth e já vai direto para o aeroporto, onde embarca para São Paulo e de lá para Paris. Imagens do primeiro andar do Palácio do Planalto, com os convidados, funcionários, parlamentares. E aí as imagens do lado de fora, aparecendo o palatório em primeiro plano. Nem sempre a faixa é transmitida no palatório. O uso no Palácio do Planalto, Jânio Quadros e Juscelino estiveram juntos aí no palatório, mas as outras cerimônias em geral foram feitas lá dentro. E mesmo essa transmissão de faixa de Juscelino para Jânio, que foi a última que foi feita de presidente eleito para presidente eleito, também foi um pouco tumultuada. Juscelino soube que Jânio faria um discurso muito crítico em relação ao governo dele e ameaçou criar um caso ali no parlatório. E Jânio prudentemente fez um discurso protocolar e deixou para sentar o pau em Juscelino e no governo Juscelino na Voz do Brasil depois da cerimônia. Segundo Dona Sara me disse, ele disse que daria um supapo no Jânio. Se essa descortesia fosse feita. É verdade. Mas agora foi como Franklin Martins destacou, foi o coroamento de uma transição civilizada e democrática. Olha só. E a tietagem continua, né? A tietagem continua. Né? Ali uma senhora de vestido vermelho fotografando o presidente Lula. Representantes estrangeiros estão aí dentro. A gente tem visto bandeiras, inclusive bandeiras de vários países, no meio da multidão. O presidente Fernando Henrique. Antes da saída, há uma pequena cerimônia onde os ministros que entram e os ministros que saem se cumprimentam e Fernando Henrique então é levado até a rampa por Pelo menos essa era a previsão do cerimonial. Será a cerimônia sobre esse tapete, Lula suando de novo, está molhando outra camisa. Os presidentes lado a lado, Lula está pedindo alguma coisa para o chefe do cerimonial, reclamando alguma coisa, está sentindo falta de alguma coisa. Os chefes de cerimonial são os que ficam organizando a cerimônia e também atendendo às necessidades do presidente. O chefe de cerimonial e o ajudante de ordem, mas o ajudante de ordem não está aí perto, nem do presidente que sai, nem do presidente que entra. Porque o presidente manda muito, mas às vezes não manda tanto quanto se pensa. Quando ele entra aí, ele está na mão do chefe do cerimonial. Ele entrou no Congresso, estava na mão do chefe do cerimonial do Congresso. Ele rompe o protocolo, quebra o cerimonial, mas obedece muito também. Aquela coisa, o que eu faço agora, para onde eu devo ir, onde é que eu devo ficar? O cerimonial do presidente Fernando Henrique dizendo que deve ser feito agora. Ele suando bastante. Aí o presidente do Peru, o comandante Fidel Castro.
Os presidentes e chefes de Estado, chefes de governo estão ali, todos agrupados. Eu mencionei há pouco o fato de eles estarem juntos nos palanques das diretas já. Na verdade, foram companheiros daquele tempo e depois a política os separou. Não, Lula fez campanha para Fernando Henrique, quando Fernando Henrique foi candidato a senador em 78, se não me engano. Lula fez campanha para Fernando Henrique. Fernando Henrique não foi eleito, ficou como primeiro suplente de Franco Montoro, acabou 4 anos depois assumindo a cadeira, e Lula, como presidente do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, líder sindical importante, foi um dos principais cabos eleitorais de Fernando Henrique naquela época. De modo que é um passado aí que os une. Os dois lutaram juntos contra a ditadura, fizeram juntos. Há uma amizade de longo tempo que... E um respeito muito grande. Eu, pessoalmente, já vi Fernando Henrique se referir com muito respeito a Lula por diversas vezes, a mesma coisa da parte de Lula, que são adversários políticos, a luta política separou os caminhos dos dois, mas sempre mantiveram um respeito mútuo, uma boa relação. E isso se confirmou agora nesse período de transição política. Agora... Neste momento, convidamos a cumprimentarem o senhor presidente da República e a senhora Marisa Letícia Lula da Silva e a despedirem-se do presidente Fernando Henrique Cardoso e da senhora Ruth Correia Leite Cardoso, o senhor vice-presidente da República e senhora Marisa Campos Gomes da Silva. Danilo Teixeira está quebrando totalmente o protocolo. Porque acabou de ser chamado vice-presidente da República.